Olá, a minha intenção, vou gravar os vídeos curtos, eu acho que vai ser curto, esse aqui vai ser o maiorzinho, de tentar, com a intenção de ajudar vocês com os conteúdos que eu já dei em aula. E esse primeiro vídeo aqui vai ser tratado um resumo bem breve de função quadrática, dos pontos notáveis para eu formar um gráfico, né? Eu tenho quatro pontos que você tem que analisar quando olhar uma função quadrática. Só para a gente lembrar lá a forma geral da função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza. E eu tenho três variáveis, três coeficientes, que é o a, b, c, certo? E as minhas variáveis são a variável é x e o f de x, que é a mesma coisa que y, certo? Então eu tenho A, B, C, que são números, e X e Y, ou f de X, que são as minhas variáveis. Beleza, o que que vocês têm que analisar quando você tiver um f de X, uma equação de segundo grau para montar um gráfico? Então vamos olhar. Então, primeira coisa é onde corta o eixo Y. É onde corta o eixo Y. Se eu pegar lá, se eu montar um gráfico, vai ficar. Deixa eu ver se eu boto mais bonitinho aqui. Então, se eu montar lá o plano cartesiano, você vê aqui, para eu cortar no eixo, na vertical, eu tenho que saber o valor de y, onde o x é igual a zero. Então, aqui, qualquer ponto em cima do eixo y, o x tem que ser igual a zero. Então, como que eu faço para descobrir onde a parábola corta no eixo y? É simplesmente igualar o x igual a zero. Então, x é igual a zero. Para eu saber onde corta, onde a parábola vai cortar no eixo y, é só dizer que o x é igual a zero. Ou seja, vai cortar um ponto do eixo. Então, vamos só olhar na forma geral mesmo. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se eu já disse que x é igual a zero, esse cara aqui vai para zero. Esse cara aqui também vai para zero. Então, quem vai sobrar? Vai sobrar simplesmente o C. Então, onde a parábola vai cortar no eixo Y? Vai ser o termo C. Então, você precisa nem saber colocar o zero lá na equação. É só olhar para o C. Então, se eu pegar uma função, vamos montar uma função bem aqui simples. X ao quadrado mais 2x mais 3. Eu sei que se eu botar x igual a zero, esse termo vai sumir e esse termo vai sumir. Mas se eu quiser, em vez de ficar querendo quebrar a cabeça colocando x igual a zero, é só olhar para o termo, pelo coeficiente c, o número c. Então, aqui no caso, que é 3. Então, eu sei que a parábola, deixa eu ver se eu consigo apagar assim, a parábola vai cortar bem no 3 aqui. Quando eu falo cortar, ela pode passar assim a parábola, ou ela pode passar assim a parábola, entendeu? Ainda tem a outra, mas vamos trabalhar com essa. Então vamos supor que tá desse jeito aqui, perfeito? Então, o primeiro ponto que vocês têm que analisar é isso, onde corta o eixo Y. É só olhar o C. Beleza. Outra coisa que a gente pode ver também é isso que eu acabei de desenhar, é a concavidade. Então, concavidade da parábola. Outra coisa também que é simples de olhar, não precisa de cálculo nem nada, é só olhar um dos coeficientes. Então, de novo, minha f de x, a forma geral, a de x ao quadrado mais bx, c. Quem vai definir a concavidade? Vai ser o a. Então, enquanto no eixo y, onde corre, ou onde
onde a parábola corta no eixo Y é o C, a concavidade vai ser o A. O que que seria a concavidade? Seria a curva. Então, a curva para cima, concavidade, curva para cima, ou a curva para baixo, certo? Então, aqui, vamos analisar aqui. Então, vou pegar a mesma equação que eu montei lá, só para a gente ter uma aplicação aqui. Então, né? E vou fazer esse aqui também. Vou aumentar mais um. Então, só vou alterar o sinal do segundo. Então, beleza. Então, nós temos essas duas equações, essas duas funções quadráticas aí. A gente já sabe, bater no olho, que corta no eixo Y em 3 positivo. Se tivesse negativo aí seria em 3 negativo. Agora, como que eu vou definir a concavidade? Olhando o número que está na frente do x, x ao quadrado. Que daí, no caso, nessa função aqui, vai ser o a, vai ser mais um. Já nessa segunda aqui, o número que está na frente do x ao quadrado é a menos um. Qual seria a ideia aqui? Quando o a for positivo, então o a é maior do que zero, a concavidade é para cima, certo? Agora, quando o a for negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade é para baixo, tá? A curva para baixo. Então, concavidade vem da curva. Então, curva para cima, curva para baixo. Então, é isso daí. Então, se eu fosse montar de forma bem breve, bem simples, rapidão aqui, só olhando esses dois termos, já sei que XY, então, nessa equação aqui, deixa eu só dividir aqui, nessa equação da esquerda, eu já sei que corta no eixo Y. Onde corta no eixo Y? Que é 3. Como um A é positivo, eu já sei que ele é assim, ó. Beleza? Então já sei o formato assim, já tenho a noção do como é o formato. Agora, na outra equação, de novo, 3 é positivo lá. Então vai cortar de novo no 3 aqui. Como é negativo, então concavidade para baixo. Maior que zero, menor do que zero. Certo? Então, isso aí até agora, então, a gente já viu dois pontos que a gente pode só ir olhando a equação e já consegue definir como é que é o gráfico. Então, isso aqui já é um caminho para você já montar o gráfico e já saber como é que é e ganhar até uns pontinhos nas questões aí. A terceira, o terceiro aqui já é mais trabalhoso, mas também vocês já viram muito isso aqui. Corta o eixo X. Onde corta o eixo X? O eixo das abscissas. Beleza? A gente já descobriu onde corta o eixo Y, a gente já sabe como ver a concavidade, agora onde corta o eixo X. Aqui vai depender da análise, como onde corta o eixo X, como é uma função quadrática, então aqui, ó, vamos para a forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então é uma função de segundo grau. Como você já trabalha com equações de segundo grau, uma função de segundo grau, eu vou ter o quê? Raízes. Eu tenho que calcular a raiz. Por que eu tenho que calcular a raiz da função? Os zeros da função também é outro nome, zeros da função. Vamos lá de novo, vamos aqui raciocinar junto comigo aqui. Então, tem x e tem o y. Eu falei para vocês no primeiro termo, eu quero saber onde corta o eixo y, certo? Onde corta o eixo y. Para eu saber um ponto onde corta o eixo y, o x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Não, que está bem em cima do eixo Y. Agora, para eu saber onde corta no eixo X, é o mesmo raciocínio. Agora eu tenho que saber no eixo X, ou seja, onde o Y
é igual a zero. Quando eu tenho uma função, para eu descobrir o valor de x quando y é igual a zero, então é só simplesmente fazer isso aqui, né? Então aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o y é igual a zero. Então, no primeiro ponto notável, o, o x é igual a zero, é onde corta no eixo y. E agora, no terceiro ponto de análise, é onde o y é igual a zero, ou seja, onde corta o eixo x. Beleza. Então, se eu estou igualando a minha equação a zero, eu vou calcular o quê? As raízes. As raízes. Então, na equação do segundo grau, eu calculo as raízes. E para calcular as raízes, eu preciso de quê? O delta, que é menos. Não é menos, não, é b ao quadrado. B ao quadrado menos 4ac. E o x, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Perfeito? Então, esses daí então você calcula as raízes e você vai saber. Então, um ponto interessante aqui, ó, que é bem aqui nesse cara. Então, vamos deixar até um espaço aqui para gente discutir parte a parte. Se o delta for maior do que zero, então você calculou lá, você está calculando lá um exercício e o delta é maior do que zero. O que vai acontecer? Você vai ter duas raízes distintas, diferentes. Duas raízes distintas. O que isso vai acarretar no nosso gráfico? Então, o nosso gráfico lá, eixo X e o eixo Y, a gente já sabe, mantendo o padrão lá da nossa equação lá, vai cortar aí um ponto aqui, só de exemplo mesmo, e vamos usar a concavidade positiva. Então, vai ser alguma coisa assim, beleza? Quando o delta, quando você calcular o delta, pum, calcular o delta. Então, o delta, primeiro foi maior do que zero, então o que que vai acontecer? Vai ter duas raízes distintas, ou seja, vai ter dois pontos de corte no eixo X. Então a parábola vai ser bem assim, ó. Claro que meu desenho não ajuda, mas é só para vocês visualizarem mesmo. Então aqui no caso, esse primeiro ponto é o X uma linha. E esse outro ponto é o x duas linhas. Então, quando o delta for maior do que zero, é assim, é outra coisa você já pode concluir, antes de calcular lá bonitinho. É que quando o delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes cortando, dois pontos cortando o eixo x. Beleza. Agora, você calculou o delta. Calculou o delta. E aí, vamos aqui o plano cartesiano. Vou manter o mesmo padrão lá, que é 3 corto no eixo y. Agora, quando eu tenho um delta igual a zero, as raízes são iguais. Raízes iguais. O que que acarreta isso? Se duas raízes, e vou botar duas raízes, fica raízes distintas. Se raízes, quando delta é maior do que zero, são distintas, são diferentes, quando raízes iguais, então vai cortar só uma única vez. Tá aqui o x uma linha, x duas linhas, que as raízes vão ser iguais. Então, como vai ser meu gráfico? Meu gráfico vai ser assim, ó. Vai cortar. De novo, meu gráfico não tá bonitão, é mais para vocês visualizarem mesmo. E a terceira situação é quando a raiz é negativa. Que a gente não utilizou, não corta o eixo x. Então, essa situação aí, se der negativo,
Então, x e y. Vamos manter aqui, vai cortar em 3. Beleza? Se for negativo, a delta for negativo, a parábola não vai cortar o eixo x. Então vai ser algo flutuando no eixo x. Algo assim parecido. Então, desse jeito, então a gente já tem um escopo, a gente já pode montar tranquilo o nosso gráfico. Então, já sabe onde corta o eixo Y, a gente sabe a concavidade, a gente sabe que por meio das raízes da equação de segundo grau, a gente define onde corta o eixo X, e o último é as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice. Beleza? Então, as coordenadas do vértice. Como que a gente calcula? O que que seria essa coordenada? Só para a gente lembrar aqui. Coordenada tem um eixo y e x. E vamos manter lá que corta lá em 3. E vamos assumir que o delta é maior do que zero. Então a concavidade para cima. Pum. Aí tem raízes distintas. Então tem x uma linha, x duas linhas. O que que seria essa coordenada do vértice? Seria o ponto mais baixo da minha parábola. Então, coordenada do vértice. Vocês podem ver que nessa coordenada eu vou ter, se eu for estender, eu vou ter um valor de y, que eu vou chamar de y vértice, e vou ter uma outra coordenada que eu chamo de x vértice. Essa é a coordenada. Ah, deu para A negativo. Então, vamos pegar aqui x e y. Então, vamos assumir que é 3, onde corta e vai fazer isso aqui. Não cortou bonitinho lá. Ele tá aqui de novo. X uma linha, x duas linhas. Então, x uma linha, x duas linhas aqui. Onde vai ser essa coordenada do vértice? Vai ser agora lá no ponto máximo. Então, bem aqui, aqui vai ter o x vértice e aqui embaixo vai ter o x vértice. Então, y vértice, x vértice, certo? Então, aqui é o ponto de máximo. Então, por isso que lá no exercício pedir a altura. Você olha para esse ponto aqui. E aqui vai ser o ponto de mínimo. Mais uma atenção. Se, por exemplo, ele pedir lá para você a altura, tem uma situação para baixo de uma bola e quero saber qual é a altura máxima. Eu não preciso saber o x vértice, porque como é a altura máxima, então isso está atrelado com o eixo y, com o eixo y. Então é só calcular o y vértice que já resolve. Ah, mas se ele perguntar qual é a coordenada do vértice, qual é o ponto do vértice, aí sim você tem que calcular o x vértice e o y vértice. Mas se perguntar só a altura, pronto, só o y vértice já te ajuda. Mas então, como que a gente calcula um e o outro? Y vértice é menos delta sobre 4A. E o x vértice é menos b sobre 2A. A gente chegou a deduzir essas equações bonitinhas em uma aula, mas aqui, se você decorar essas duas equações, já está de bom grado. Então, ela vai definir onde é o x, o y vértice da coordenada do vértice e o x vértice da coordenada do vértice, certo? Então, são esses quatro pontos notáveis. Vocês têm que analisar que vai fechar o gráfico bonitinho, que é onde corta o eixo Y, que é o próprio C, a concavidade da parábola, que é o A positivo ou negativo, o eixo das abscissas, o eixo X, que são as raízes da equação, que a gente viu, e por fim as coordenadas do vértice, que é o próprio y vértice e x vértice, certo? Só para relembrar, se pedir a altura máxima, y vértice. Se pedir a coordenada ou o ponto do vértice, tem que calcular os dois. Beleza? Você quer um resumão bem breve? Eu vou resolver uma questão para talvez ficar mais claro sobre esse entendimento. Beleza? Até o próximo vídeo.